Glória a Deus, queridos. Vamos ao momento da palavra. Novamente Deus se move no meu coração e tem me levado a trazer mais uma série de pregações. Eu não sei quantas serão, mas creio que serão várias. E eu queria te convidar para que nós possamos trilhar juntos uma jornada à luz da palavra de Deus, uma jornada que eu não sei por quantos domingos serão, mas à luz da palavra de Deus, para alinharmos a nossa vida financeira. Alguém aqui tem demandas financeiras? Esse assunto é importante na tua casa ou não? Fala aí. Não é? Então, para alinharmos a nossa vida financeira aos princípios e aos valores do Senhor. Posso ouvir um amém? Amém? Então, nós temos uma alegria imensa, porque a gente tem um curso permanente aqui na igreja que trata de princípios e valores de Deus para as finanças das famílias, é o curso CRAU, né? Então isso me dá um conforto muito grande, isso alivia a minha responsabilidade de estar sempre ensinando acerca desse assunto, um assunto altamente relevante. Então alivia, não é? Eu acho que a última vez que falei foi em 2022, olha só. Não é? Porque a gente tem esse curso altamente importante que tem impactado a vida de muitos irmãos, mas eu quero te convidar. Não vamos abordar assuntos que serão abordados no curso CRAU, de forma que você não pode dizer assim, não, eu já ouvi as pregações lá do pastor, eu não preciso fazer o curso CRAU. Amém? De forma que você que já fez o curso CRAU falou assim, eu posso até dar uma distraidinha aqui no celular, porque eu já fiz o curso CRAU, eu não preciso ouvir o que o pastor está falando. Fala assim, misericórdia. Amém? Então, assuntos que se complementam. Assuntos que se complementam. Então, de saída, nós precisamos fazer um ajuste assim de expectativas, para que a gente não fique com expectativas enganosas. Nós não vamos aprender aqui, fala, não vamos. Não vamos aprender aqui 5 passos, 7 métodos, 2 maneiras, 5 fórmulas de dobrar a Deus, de fazer com que Deus faça aquilo que eu quero, de manipular Deus para que Deus faça aquilo que eu quero que Ele faça na minha vida financeira. Definitivamente, não existe isso e não vamos trabalhar dessa forma. O que nós vamos trabalhar aqui nessa jornada juntos é como alinhar as nossas vidas aos princípios e valores de Deus registrado na palavra. Quem há de se curvar, quem há de se dobrar, somos nós. É nós que vamos nos conformar, nos amoldar aos princípios e valores da palavra de Deus. E assim seremos abençoados. Amém? Nós temos a consciência clara de que os princípios, os valores de Deus são proteção para a nossa vida, amém? Nós temos uma consciência clara, experiência própria e vivida, de que os princípios e valores de Deus é abençoador, é proteção e bênção para as nossas vidas, amém? Dito isso, então, a gente entra no assunto. Vai chover no molhado, porque como os irmãos já são bons conhecedores desse princípio da palavra de Deus, desse conteúdo, mas às vezes carregamos uma mentalidade errada, equivocada, e achamos que esse assunto de finanças, de dinheiro, fala assim, dinheiro. A gente acha que esse negócio é coisa do mundo. Acha que esse negócio não é espiritual. A gente acha que isso é de aquelas igrejas que estão de olho grande no bolso das pessoas. E a gente então mergulha, a gente refuta, a gente rejeita tudo quanto é assunto que venha falar de dinheiro, principalmente quando ela parte dos púlpitos, principalmente quando ela parte dos pregadores. E a gente trata esse assunto como se não fosse algo espiritual, como se isso não fosse algo de Deus. Mas todo ex-aluno aí do CRAU sabe que a Bíblia fala quantos versículos? Alguém lembra? 2.350 versículos na Bíblia que trata de dinheiro. Bom, definitivamente, meu irmão, esse é um assunto espiritual, amém?
Amém? Parece que a Bíblia, Deus se deu ao capricho de colocar muito conteúdo acerca de finanças na Bíblia e, obviamente, a gente não vai conseguir percorrer esses 2.350 versículos para nos trazer esse ensinamento, mas a gente vai percorrer alguns. O próprio Jesus, né? O próprio Jesus, nas suas pregações, abordou muito, falou muito acerca desse assunto, dinheiro, finanças. Abordou muito. E eu enxergo pelo menos 2 motivos. Fala comigo, 2 motivos. O primeiro deles é espiritual. E o segundo eu considero natural. Espiritual. Vamos primeiro ao espiritual. Por que o Senhor Jesus abordou tanto acerca de dinheiro? É porque o dinheiro disputa o trono do nosso coração com o próprio Deus. O dinheiro se transforma num Deus com D minúsculo, que nas próximas pregações nós vamos estar falando, conhecido na Bíblia como Mamon. E este Mamon quer ser entronizado no nosso coração e botar Deus para fora. É por isso que Jesus falou bastante acerca disso. Não pode servir a 2 senhores, não consegue servir ao dinheiro e a Deus, não consegue servir ao mesmo tempo, Mamon e a Deus, amém? Todo mundo conhece isso aí. Primeiro ensino de Jesus, primeira preocupação de Jesus, ao nos ensinar acerca de finanças, é espiritual. O segundo é natural. Deus quer que eu e você venhamos a conviver com o dinheiro de uma forma sábia. O segundo ponto, é natural. É que eu e você venhamos a ter uma relação saudável com os recursos que Ele confia a nós. Amém? Tem 2 explicações, 2 bons motivos aí pelo qual o Senhor Jesus se dedicou. A Bíblia lança tanto conteúdo acerca de finanças. Nessa noite eu quero tratar mais especificamente acerca do natural, da boa administração, de uma preocupação, de um cuidado que todos nós precisamos ter em administrar bem aquilo que é do Senhor. Amém? Eu estou olhando aqui, vejo o meu professor do CRAU, o senhor Denivan, meu amado irmão Denivan. Eu dar um testemunho aqui, um testemunho, né? Eu faltei na primeira aula, fala assim, Faltei na primeira aula e fui fazer uma reposição exclusiva com o irmão Denivan. E ele falou assim, qual é a tua motivação em fazer o curso? Mas firme assim, cara, bem pastoral mesmo. Eu falei assim, rapaz, a minha ovelha está me dando um sacode, né? E eu falei assim, não, eu quero administrar melhor os meus recursos. Ele falou, seus? Desde quando? Ô, pastor, tudo é dele. Uau! Aprendi, hein? Aprendi a lição. Muito bom, queridos. Vamos ler o primeiro texto dessa noite, né? Que vai muito nos instruir na administração daquilo que é dele, que é do Senhor. Amém? 2 Reis, o capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. É um texto assim, que todos os irmãos conhecem, e certamente, muito provavelmente, passou despercebido de você algumas coisas aqui que nessa noite a gente vai estudar. Posso ler? Amém? Certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu. O cara era discípulo de Eliseu. O teu servo, meu marido, aconteceu o quê? Morreu. E tu sabes que ele o quê? Temia ao Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como o quê? Escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em sua casa? E ela respondeu, a tua serva não tem nada, além de um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse, vá pedir emprestado vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com os seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e separe as que você for enchendo. Ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam.
quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. E ele, porém, respondeu: já acabaram. Então o azeite acabou. Ela voltou e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas. Você e seus filhos viverão do que sobrar. Amém, queridos? Amém? Viu? Todos nós que somos apaixonados por Deus, e nós cultivamos uma paixão por Deus, amém? A gente lê esse texto e a gente fica fascinado pela manifestação do sobrenatural de Deus. Não é? É fantástico o sobrenatural de Deus. Eu fico imaginando essa cena, não é? Desse derramar, talvez uma jarrazinha pequena de azeite, e vai derramando num vaso, e enche aquele vaso, e derrama no outro, e enche o outro. E eu acredito que esses meninos, filhos dessa viúva, fez um trabalho bem feito. Eles pegaram o vaso, pegaram a vasilha de tudo quanto é lado. Deixa eu te falar, meu irmão, se ele batesse na porta da minha casa: ô, senhor Gil! Ô, senhor Gil! Eu falo: boa tarde. Pois não. Viu, o senhor tem uma vasilha aí para nós? Porque a gente precisa para fazer um serviço lá em casa. Viu, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho um barril de 50 litros. Você lembra quando faltou água aqui no estado de São Paulo? Que os nossos reservatórios ficavam no volume morto. Lembra disso? Eu arrumei um barril desse, 50 litros, meu irmão. Sabe o que eu ia dizer para esses meninos? Ô, filhão, eu tenho um barril aí de 50 litros, serve? Mas é claro, o senhor pode me emprestar por gentileza? Viu, se eles fizeram um trabalho bem feito, eles fizeram um estoque absurdo. E foi derramando, 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 e enchendo de azeite tudo quanto é vasilha que eles tinham. Só parou de verter azeite na hora que acabou as vasilhas. Sobrenatural de Deus, fantástico, amém? Você certamente já ouviu grandes pregações e foi muito abençoado por esse texto, não é? É fantástico o sobrenatural do Senhor. Mas o grande lance, os queridos, é que às vezes estamos focados no sobrenatural, né? No espiritual, e não percebemos que algo natural, fala comigo, natural, algo natural, uma imprudência levou essa família a um caos. E agora essa mulher viúva está desesperada diante de Eliseu, clamando por uma intervenção de Eliseu. Algo natural levou essa família para o caos. E o impressionante é que essa mulher, essa viúva, agora viúva, era casada com quem? Ela era casada com um discípulo de Eliseu, do ilustre profeta, poderoso profeta do Velho Testamento. Viu? Um discípulo de Eliseu, andava com Eliseu, foi ensinado por Eliseu, vivia ao lado de Eliseu. A própria esposa, ao se referir ao esposo falecido, falou para Eliseu: você bem sabe que ele temia ao Senhor. Ele temia ao Senhor. O teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Viu? Fala assim comigo: temia ao Senhor. Viu? Isso para nós significa muita coisa. Dentro desse termo, né, dessa designação, temia ao Senhor, tem muito conteúdo para nós. É certo de que ele temia ao Senhor, então ele é um homem honesto, sim ou não? Amém? Aqueles que temem o Senhor são honestos, amém? Amém. Era um homem honesto, era um homem trabalhador, era alguém de caráter, era alguém que trabalhava com coisas lícitas, era alguém envolvido na casa do Senhor, amém? Era alguém dedicado à casa do Senhor, temente ao Senhor, um cara de fé, um cara animado, um cara presente nas atividades da casa do Senhor, andando lado a lado com Eliseu, experimentando o sobrenatural de Deus no seu tempo, através do profeta Eliseu, amém? Temia ao Senhor, é um homem de Deus, que vivia em submissão ao ministério de Eliseu. É com essa pessoa que ela era casada. Um homem de Deus. Fala comigo, um homem de Deus. É isso. No entanto, tem um detalhe, queridos, infeliz nessa história. E que eu percebo que muitas vezes se repete na história de muitos homens de Deus dos nossos dias. O ilustre discípulo de Eliseu
não foi prudente com as suas finanças. Fala aí, eita Deus. E contraiu dívidas. Fala aí, eita Deus. Isso não é coisa boa. Contraiu dívidas. Homem de Deus, temente a Deus, envolvido na casa de Deus, por imprudência, contraiu dívidas. Contraiu dívidas. Agora vem lá. Bom, o cara é honesto, sim ou não? O cara é honesto. Bom, se ele contraiu dívidas, queridos, é certo de que ele tem o propósito de pagar. Ele não é daqueles que contraem uma dívida, fala assim, não, vamos contrair uma dívida, dá um calote, sai vazado e deixa o Santander no preju. O nome que vá para o Serasa, a gente não está nem um pouco preocupado. O que importa é... Não, ele não era esse. Ele não era esse. Ele contraiu dívida na expectativa de que o amanhã fosse melhor do que o hoje. É esse o lance. Com certeza ele conversou com a esposa, falou assim, a corda está muito ajustada aqui na garganta, nós estamos apertados, vamos emprestar um dinheiro, a gente desafoga um pouco e Deus há de nos abençoar, há de acontecer, alguma coisa vai acontecer, né, de uma forma, e a gente vai viver amanhã vai ser melhor que o hoje. Só que não foi. Sabe o que é, queridos? Se ele fez algo, não deu certo, porque ele morre e deixa a sua família numa condição difícil. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um otimismo tolo. Fala comigo, tolo. Um otimismo sem ação, um otimismo sem ajuste de rota, um otimismo sem planejamento, um otimismo que não para rever por que chegamos aonde chegamos. Por que a gente está endividado? Não para fazer conta, não para analisar, não, vai dar certo, amanhã vai ser melhor. Acontece que não foi. Acontece que não foi. Um otimismo tolo. Sem planejamento, sem estratégia, sem ajuste de rota, sem mudança de atitude, sem mudança de hábito, de consumo. E aí, sabe no que deu? Ele morreu. Fala comigo, morreu. 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 E deixou a sua esposa numa situação complicada. Os seus filhos numa situação terrível. Então, assim, né, a gente tem alguns termos, né, que a gente fala em velório de crente, né? Você, talvez, com certeza, já teve a infelicidade de participar de alguns, né? Quando a pessoa já é de bastante idade, a gente fala como? Ou ele descansou, né? Ele foi dessa para melhor, ele partiu para com o Senhor, hoje está junto do Senhor. Verdade, ele foi para o Senhor, mas e a família? E a família? E a família? E aí o texto, a família viveu numa perturbação terrível. Perturbação terrível. Porque o texto de Provérbios 22, o versículo 7, todos nós conhecemos. Olha o que diz lá. Por que a família ficou numa situação terrível? Porque o rico domina sobre o pobre. E quem toma emprestado é o quê? Escravo de quem empresta. Quem toma algo, viu? Ele morreu, mas a dívida não se extinguiu. O texto diz que veio um credor. Fala assim, graças a Deus que foi só um. Só um. Podia ter sido muitos. Veio um credor. E esse credor queria pegar os filhos como escravo. Por quê? Porque o credor domina sobre quem pega o crédito. Aquele que empresta acaba escravo do credor. Essa é uma realidade e informada. Então, o devedor morreu, mas o credor não deu alívio. Não deu alívio. Em 2 Reis, o versículo 4, o versículo 1, a segunda parte, ela fala, né, que veio um credor, né? Um credor. 2 Reis 4, ela suplicou, e tu sabes, estão querendo levar, veio, onde está lá? Pulou um pedaço lá, né, Bia? Veio um credor, o texto diz que veio um credor. No versículo 2, ela fala o seguinte, que a tua serva não tem nada. No versículo 2, ela fala assim, a tua serva não tem nada, tem só um jarrinho de azeite. Olha lá, a tua serva não tem nada, além de um pequeno jarro de azeite, talvez 1 litro, meio litro, enfim,
não é o suficiente. Não é o suficiente. Então, queridos, vamos fazer um resumo dessa história até aqui. Um homem de Deus, amém? Um homem de Deus, a Bíblia testifica de que ele é um homem de Deus, teve uma existência perturbada por dívidas, contraiu dívidas e, ao morrer, acaba condenando os seus filhos à escravidão. É isso. Esse é um resumo dessa história. Glória a Deus que essa história termina bem por uma intervenção sobrenatural do Senhor. Ela só termina bem porque esta mulher viúva foi sábia e foi buscar solução no lugar certo, foi buscar solução em Deus. E o Senhor intervém de uma forma poderosa, paga a dívida e resgata essa família. Porque senão todos teriam terminado como escravos. Então, queridos, esse texto, nós percebemos no meio do Velho Testamento a manifestação da graça de Deus. Nós percebemos a manifestação, um apontamento para Cristo, que resgatou. Lembra de Colossenses 2? Que rasgou a escrita de dívida que nos era contrária e nos resgatou, pagou o preço e nos resgatou da escravidão. É isso que acontece nesse texto. Nós temos aqui uma manifestação da graça, da misericórdia de Deus. Deus resgatou essa família. Deus pagou o preço, pagou a dívida e resgatou. Uma manifestação da graça, da misericórdia. Então, não se engane. Fala para tua esposa. Não se engane. Fala para tua esposa aí. Não se engane. Fala para teu esposo. Não se engane. Isso aqui, meu irmão, não é uma história, apenas um registro histórico que está na Bíblia, para que a gente possa ler e se emocionar. Não, isso aqui não é apenas um registro histórico. Isso aqui é ensino para as nossas vidas. Estão comigo? Ensino para as nossas vidas. Ensino. A imprudência, a falta de sabedoria na gestão dos recursos tem levado muitas famílias à escravidão, à servidão, tem sequelado muitas famílias. Essa é a realidade dos nossos dias. Aqueles que ministram o curso CRAU são testemunhas. Se você participou do curso CRAU e a gente testemunha, né? A gente abre a nossa vida, a gente abre a nossa situação financeira, a nossa intimidade, a nossa vergonha, a gente abre nesses grupos e a gente percebe quantas cadeias tem prendido o povo de Deus. Homens e mulheres de Deus, cativos, presos por questões financeiras, porque um dia contraiu dívida. Então, quantas viúvas, e aí a gente abre um parêntese, né, de marido morto e de marido vivo, porque tem viúva de marido vivo, sim ou não? Aqueles ausentes em tudo. Quantas viúvas de marido morto ou de marido vivo estão buscando solo desesperadas, batendo cabeça para lá e para cá, buscando solução no lugar errado, buscando solução no sistema financeiro, buscando solução no agiota, buscando solução em maus conselheiros, buscando solução em outra mulher viúva amargurada, e só aprofundando, só acelerando o processo de escravidão, vai indo ela, filho, família e tudo em servidão. Escravos. Por quê? Imprudência. Um otimismo tolo. E assim foi. Quantos filhos, queridos, e talvez os irmãos tenham histórias assim. Quantos filhos que foram obrigados a assumir a responsabilidade da família precocemente? Quantos filhos? Por quê? Porque o pai imprudente ou morreu ou saiu de casa. E as dívidas, o peso financeiro vem para cima de um filho de 15 anos, 12 anos, 13 anos, 20 anos, e ele tem que ser o homem da casa. Quantas histórias temos assim? E isso, não se engane, isso é profundamente sequelador. Isso adoece. São pessoas que são forçadas a amadurecer
antes do tempo, fora da hora, e são sequelados com um constante medo da falta. Eu sou testemunha disso, já convivi e ministrei vários. Já convivi e ministrei vários. São pessoas que elas não conseguem discernir os tempos e as estações. O tempo todo para ele é um tempo perturbador, porque ele acorda amanhã e fala assim, vai faltar. Mas rapaz, olha para a despensa, tem tudo, vai faltar. Vai faltar. Ele não descansa, ele não tem paz. Sequelado com uma mentalidade de escassez. Por quê? Porque um dia faltou mesmo. Sequela. Escravizados emocionalmente. Não consegue viver, não consegue ter lucidez, não consegue descansar, não tem paz. A escravidão nos nossos dias, queridos, ela não se apresenta mais como algema e chicote. Ela se apresenta fazendo com que eu e você venhamos a trabalhar, trabalhar e trabalhar e não desfrutar do suor do nosso rosto. Trabalhar, trabalhar e trabalhar, sem jamais descansar e desfrutar, sem jamais ter paz. Essa é a realidade dos nossos dias. Essa é a realidade. Meu marido está morto e agora veio um credor e ele quer levar meus filhos como escravo. Essa é a realidade de muitos crentes, do povo, de muita gente que é povo de Deus. Filhos que cresceram sem oportunidade de se preparar para a vida. Foram empurrados para a vida profissional. Vai levantar recurso, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa para levantar sustento para essa casa que nós precisamos comer. Você precisa render alguma coisa aí, cara. Você precisa fazer para pagar o teu prato de comida. E assim vai, porque é valente, porque não vai, ele quer o bem da família e vai viver de subemprego aqui e ali, os tempos vão passando, a idade vai passando, e sabe que é uma vida inteira de subemprego, de trabalho, de baixa formação, de baixa remuneração, sendo explorado aqui e ali, sem sequer um registro em carteira. Por quê? Porque lá para trás, imprudências, empurraram e condenaram uma família nesse sistema financeiro nosso, dos nossos dias. Então não se engane. Não pense que isso aqui é só um registro bíblico, mais uma história bíblica que terminou bem. Não, isso é uma realidade que nós precisamos estar muito atentos. Sabe por quê? Porque esse não é o plano de Deus e nunca foi. Fala aí, glória a Deus. Não é o plano de Deus. Nunca foi o plano de Deus. O plano de Deus para os seus filhos é bem maior que isso aqui. O plano de Deus para os seus filhos é que eu e você não venhamos dever nada a ninguém. Romanos 13, o versículo 8, começa a nos apresentar o plano de Deus. Não devam nada a quem? A ninguém. A ninguém. A não ser o amor de uns pelos outros. Não deva dar nada, absolutamente nada a ninguém, a não ser o amor em Cristo Jesus. Eu tenho uma dívida para com você, sabe qual é? Te amar como Cristo amou. Te amar de uma forma incondicional. Essa é a minha dívida, essa é a tua dívida para comigo. É assim que tem que ser. O plano de Deus, meu irmão, é esse. O plano de Deus é esse. Libertos em todas as áreas, inclusive nas questões financeiras. Liberto em todas as áreas. Esse é o plano de Deus. E às vezes nós, como igreja, espiritualizamos muito. Eu vou falar, tem um lado espiritual, merece atenção. Não vamos menosprezar absolutamente nada. Mas também não podemos, queridos, espiritualizar e achar que a gente pode viver tranquilão aí, sem planejamento. Não poder, viu? E aí nós somos libertos de questões de amarras malignas de tantas áreas, de áreas sexual, e outras áreas tantas, espiritual, e assim vai. E celebramos conquistas, celebramos muitas conquistas e avanço, rompemos com o pecado, rompemos com o vício, rompemos com muita coisa, e celebramos muita coisa em Cristo, mas esquecemos que tem uma área que também merece atenção, e é plano do Senhor que a gente viva liberto em todas as áreas, inclusive na área financeira. Amém? Então, olha para mim aqui todo mundo, não é normal, fala comigo, não é normal. Para um crente não é normal. Nós não podemos aceitar dívida. Não podemos aceitar.
Não podemos ficar num otimismo tolo, achando que amanhã vai ser melhor que hoje. Pode ser, mas também pode não ser. E isso faz parte da nossa vida. Isso faz parte da nossa existência terrena. Hoje pode estar muito bom e amanhã pode não estar. E nós precisamos ser sábios com os recursos que Deus deu para nós hoje. Amém? Amém? Porque o Senhor quer nos ver livres, plenamente livres. Então, meu irmão, não é normal. Nós não podemos aceitar dívida como estilo de vida. Como é que é isso, pastor? Deixa eu te explicar. Quando a dívida passa a ser um mau costume, um estilo de vida na nossa vida, é assim. Você vai conversar com a pessoa e fala, fulano, me diga, nos últimos 10 anos, quantos meses você passou sem dever? E ele para e fala assim, não, nesses 10 anos eu fiquei devendo o tempo todo. E aí ele tem boas justificativas para explicar essa dívida. Boas. E você fala, não, tudo bem. Nos últimos 20, dobra. E ele fala assim, não, eu também passei os últimos 20 anos devendo. Sabe o que é? Naturalizou, aceitou dívida como um estilo de vida. E nós não podemos. Porque o plano de Deus é que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E nos libertou plenamente, de toda e qualquer amarra, seja ela qual for, inclusive financeira. O Senhor não quer que os filhos dele, não é plano de Deus, que os filhos dele vivam debaixo de um manto de dívida, vivam debaixo de um manto de aborrecimento, de chateação, de vergonha. Não é plano de Deus. Não é plano de Deus. Nós precisamos ser livres, libertos, plenamente. Muitas dificuldades dos crentes em adorar o Senhor. Aí a gente vai já para um lado mais espiritual. É por quê? Porque os crentes estão perturbados com os muitos credores que não lhe dão sossego. E a oração dele é uma só. Qual é a oração dele? É a mesma dessa mulher aqui. Senhor, eu não tenho nada. E os credores estão atrás de mim. Tem misericórdia de mim. Ele só sabe fazer uma oração. Ele não consegue adorar o Senhor. Ele só consegue fazer uma oração. Senhor, tenha misericórdia de mim. Me liberta das minhas dívidas. O plano de Deus é que nós sejamos libertos das amarras das dívidas, mas não para nisso. É maior. O plano do Senhor é maior e ele é descrito em Deuteronômio 28, do versículo 12 ao versículo 13. Olha o plano do Senhor aqui completo. Aqui tem o plano do Senhor e a condição para aplicarmos na nossa vida e vivermos isso. Posso ler? O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro. Imagina o tesouro do Senhor. Ele vai abrir. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o quê? O trabalho das suas mãos. Viu? O Senhor vai abençoar o teu trabalho. O Senhor não abençoa ócio. O Senhor não abençoa gente parada, preguiçosa. O Senhor abençoa trabalho. Não importa qual o trabalho. Deus abençoa o trabalho para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês o quê? E emprestarão, você vai ser credor, emprestarão a muitas nações, mas não tomarão emprestado de nenhuma. Esse é o plano de Deus. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações, não a cauda. Fala comigo, se, essa é a condição. Aqui está o segredo. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Essa é a palavra do Senhor. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas. O Senhor quer que eu e você tenhamos uma existência que venha governar. O Senhor quer dar a nós, querido, o plano de Deus é que eu e você sejamos sábios administradores dos recursos que Ele tem, dos recursos que Ele tem dado a nós, de forma que você tenha para emprestar e não para pedir emprestado.
Esse é o plano de Deus, que nós, vivendo debaixo dos princípios do Senhor, nós vamos não apenas romper com as cadeias das dívidas, não só vamos viver libertos das dívidas, mas o Senhor vai nos constituir para governarmos sobre recursos dele em abundância, vai abrir os tesouros dos céus. O texto de Malaquias diz que vai derramar bênçãos sem medidas. Amém? Esse é o plano do Senhor. Esse é o plano do Senhor. Pastor, fala aí, pastor. O senhor está dizendo que eu vou ficar bem próspero, rico? É isso mesmo. Não é eu que estou dizendo. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que está dizendo. Agora nós precisamos ajustar o nosso entendimento. O que é riqueza segundo o mundo que nos contaminou? E que faz quando pessoas crescerem os olhos sobre as promessas da palavra de Deus, e que eles olham para os textos bíblicos e eles só enxergam cifrão. Nós precisamos ajustar o que é riqueza segundo o mundo e o que é riqueza segundo Deus. Porque o plano de Deus é que eu e você venhamos ser prósperos segundo o plano dele e não segundo o mundo. Porque riqueza segundo o mundo, irmão, que contaminou os nossos corações, a gente escuta esse negócio e a gente fala assim, rapaz, porque riqueza segundo o mundo é o seguinte, eu vou encher o meu celeiro, eu vou aumentar minha conta, eu vou transbordar o negócio, eu vou ficar ricão e cheio de grana para viver confortavelmente para mim, de uma coisa egoísta. Eu quero encher o meu celeiro até a tampa para o meu conforto, exclusivamente meu, para eu viajar, para eu gastar com as coisas bobas e tolas dessa vida, e eu ficar bem empanzinado no ócio. Esse é o plano. Eu preciso te dizer que riqueza segundo Deus não é essa. O rico segundo Deus não tem esses planos tolos e toscos dessa vida mundana. O plano de Deus, da riqueza segundo Deus, da prosperidade segundo Deus, é fazer você rico, cheio de recursos, para repartir, para distribuir, para doar, para investir no reino de Deus, para fazer grande o reino de Deus. Pastor, eu vou ter vida confortável? Claro. E você vai ter mais do que o bastante para viver bem e distribuir e contribuir com o plano do Senhor. Estão comigo? O texto de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, vai falar de como Deus pensa a riqueza. Ordene aos ricos deste mundo, os caras que pensam que tem que encher o celeiro até a tampa para viver só para eles mesmos e gastar só pensando neles, que não sejam arrogantes, nem ponham esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê generosamente para a nossa satisfação. Fala para o teu irmão, o Senhor tem satisfação em te ver liberto das dívidas. É mais do que isso, ver você, generosamente transbordando. Esse é o prazer do Senhor, em nos ver sendo prósperos. O Senhor provê generosamente, sabe para quê? Para você ser feliz. Mas uma felicidade, um plano segundo o Senhor, não segundo o mundo. Segue, Bia. Ordene-lhes, quem? Aos ricos, que pratiquem o bem, sejam ricos o quê? Em boas obras, generosos e prontos o quê? A repartir. Esse é o plano do Senhor. Esse é o plano do Senhor. Generosos, prontos para repartir, para doar, para investir. Quando o gerente do teu banco ligar para você e falar, tudo bem, senhor fulano de tal, né? Se ele falar todo bonzinho, ele já olhou a tua conta e ele vê a tua conta sendo próspera, porque o Senhor está te abençoando, porque você está vivendo os princípios de Deus. Meu amigo, tudo bem? Foi aprovada uma linha de crédito para você, com juros bem baixinho, eu queria te apresentar uma proposta. Você vai dizer para ele, assim, não, deixa eu te falar, cara, é eu que estou emprestando dinheiro para o banco. Você quer, a este juro eu empresto para você. Te interessa? Louco. Porque o plano de Deus não é que você apenas seja livre das dívidas, é que você venha ter uma existência próspera para governar, para investir, para aplicar, para ser um investidor. Esse é o plano de Deus, irmãos. Posso ouvir um amém?
Esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus, para que nós venhamos, queridos, transformar a sociedade. Ô pastor, eu vejo aí o senhor bem preocupado com as questões lá do casal missionário. Deixa eu te dizer, pastor, o senhor tem me abençoado tão ricamente. Pode procurar outro casal de missionário, porque esse eu vou sustentar, porque o senhor tem sido próspero na minha vida. Fica tranquilo, pastor. Pode arrumar outro casal, porque a minha casa vai... Nós estabelecemos um propósito na minha casa, pastor. O senhor pode ficar tranquilo, que nós vamos sustentar esse casal, porque a graça que nos alcançou é tão grande, tão generosa, que não temos como... A gente não tem o que fazer com o nosso dinheiro, a não ser retribuir em gratidão ao Senhor. Eu quero ofertar. Nós vamos bancar. Procura outro, pastor. É isso. Esse é o plano de Deus. Este é o plano de Deus, de nos fazer prósperos, para que você fale assim, eu não aceito uma pobreza neste bairro, eu não aceito uma condição subhumana nesse lugar, eu vou montar um programa social, eu vou abrir uma ONG, eu vou estabelecer algo para mudar a realidade de famílias nesse lugar. E o nome que há de ser exaltado não será o meu, não vou virar candidato a vereador no final dos 4 anos. O nome que há de ser exaltado é o de Cristo Jesus. As pessoas vão passar por essas portas e serão amadas com o amor do Senhor, um amor ágape, um amor que não espera retorno. Elas vão perceber Cristo em nós. Nós vamos anunciar a elas uma mudança de vida, nós vamos conduzi-la a uma mudança de vida e experimentar Cristo Jesus. É isso. É para isso que o Senhor nos chamou. Esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus. Então, irmão, a gente vai para o encerramento. E talvez você esteja aí no teu coração, pastor, que empolgante a sua palavra, que empolgante a palavra de Deus. Mas a minha realidade não é essa. A minha realidade é de dívidas, a minha realidade é de vergonha, é de frustração, é desse credor aí ligando no meu celular, é esse credor mandando mensagem, a minha realidade, eu não tenho perspectiva para vencer isso e para sair disso. Essa é a minha realidade. Essa é a minha realidade. Talvez seja essa a tua situação. E eu tenho uma palavra para você. Amém? Eu tenho uma palavra para você. Eu tenho uma palavra. Meu irmão, a primeira coisa que você precisa fazer é se apresse. Se apresse a se convencer de que você não precisa de um pouco mais de dinheiro. Porque enquanto você insistir em achar que a solução da tua vida está num pouco mais de dinheiro, tem um banco aí que fala assim, o que eu posso fazer por você hoje? Tem um banco aí que pode ser solução para a tua vida. O sistema financeiro talvez seja a solução para a tua vida. Se apresse a admitir que você precisa de um milagre. É isso. Se apresse. Se apresse a fazer como fez essa mulher aqui. Foi buscar em Deus um milagre. Admita rápido, eu preciso de libertação. Eu não preciso de um pouco mais de dinheiro. Eu não preciso de um salário um pouco maior. Eu não preciso de um pouco mais. Não precisa, não. Eu preciso de libertação. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus governando. Eu preciso de Deus nos meus negócios. Eu preciso de Deus no meu salário. Eu preciso de Deus na minha vida financeira. Então, irmão, fidelidade, trabalho, boa administração. Deus trabalha assim. Deus trabalha assim. E sempre vai exigir de nós isso. Sempre vai exigir de nós essa boa administração, levantar cedo e trabalhar, trabalho árduo. O Senhor sempre exigirá de nós isso. Essa é a nossa parte. Mas eu preciso te dizer que tem uma parte que não nos compete. E Deus, essa é a parte de Deus. Deus é aquele que intervém de uma forma sobrenatural. Não importa o cativeiro, não importa a espessura das algemas, não importa o tamanho da tua dívida. Viu? Admita, apresente ela ao Senhor. Traga isso para uma conversa com o Senhor. Ele é um Deus do sobrenatural. Ele é um Deus do sobrenatural. A viuvinha procurou a resposta no lugar certo e recebeu o sobrenatural do Senhor. O que ela estava preocupada era com a dívida. O que estava tirando o sono dela era um credor na porta cobrando uma dívida.
Segunda Reis, o capítulo 4, versículo 7. A gente encerra com esse texto. O sobrenatural do Senhor aconteceu. E olha que termina. Vá e venda o azeite. Pague as suas dívidas. Rompa com esse cativeiro. Mas não acabou aí. O plano de Deus não é que você viva apenas livre de dívidas. Vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e os seus filhos viverão do que sobrar. Sabe o que é? O plano de Deus é que nós venhamos ter uma existência próspera. Não apenas livre do fardo, do peso das dívidas, mas que nós tenhamos uma existência próspera, sem perturbações financeiras, uma vida de tranquilidade financeira, de forma que você acorda, trabalha e recebe, administra bem, é fiel naquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, reparte, distribui generosamente, oferta generosamente e trabalha, e assim é a vida daquele que serve ao Senhor, daquele que confia no Senhor. Amém? A gente vai longe com essa história, mas nessa noite eu queria terminar aqui. Dívida não é algo normal. Por mais que a nossa sociedade assimilou isso como uma cultura, não é normal. E eu quero te convidar. Você tem uma tarefa essa semana. Se você é casado, esse é um compromisso do casal. Reúna com o teu cônjuge e identifique as suas dívidas. Identifique, porque sabe que esse negócio tira o nosso sono e vai tirar. Fingir que não existe não vai resolver. Então, para. Não abrace um otimismo tolo. Pare, identifique as suas dívidas. Eu devo tanto para tal, tanto para tal. Estabeleça um caderninho. Se é grande o negócio, coloca tudo lá. E leve isso para o secreto. Conversa com o Senhor. Apresente ao Senhor as suas amarras. Apresente ao Senhor o seu desconforto com essa situação. Senhor, eu reconheço que eu preciso de um milagre. Esse negócio é impagável. Eu já venho barrigando isso aqui há tantos anos. Eu não consigo, eu preciso de uma intervenção divina. Eu preciso de algo poderoso. Eu preciso do Senhor. Busque em Deus um plano. E eu posso te dizer que Deus é infinitamente poderoso para te libertar de todas as amarras. De todas as amarras, inclusive as financeiras. Você certamente já experimentou vários milagres de libertação na tua vida, em várias áreas. Na área financeira não vai ser diferente. Não será diferente, não será diferente. Porque Deus é poderoso para nos libertar plenamente e completamente. Amém? Amém? Vamos interromper lá a gravação, por favor. Nós temos testemunhos mais do que o bastante para fortalecer a nossa fé.